nessa mensagem, eu tenho muita coisa para compartilhar hoje. E como eu sempre falo, a medida que você vai receber depende do quanto de expectativa você tem em Deus para isso, amém? Não tem nada a ver com a qualidade do meu sermão, mas tem a ver com quanto você está disponível para ouvir Deus falar essa noite. A gente está no segundo dia da série 3 dias no barco. E tem alguém animado aí, tamo junto, Leque. E eu compartilhei na semana passada um pouco do que eu vivi com Deus nesse período lá no hospital. E hoje eu quero falar sobre inúmeras coisas que Deus falou comigo, mas preste atenção, em cada uma dessas coisas eu tenho certeza que você vai ser tocado de uma forma diferente, amém? Porque por mais que a gente fale para uma série de pessoas, cada um de nós vai ouvir Deus falando de forma individual essa noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos 16, versículo 22. E é uma passagem que a gente já leu inúmeras vezes, eu já ministrei sobre ela, mas eu quero te convidar a perceber algo diferente nessa noite. Sabe, quando eu estava lendo essa passagem lá, durante a minha internação, Deus me mostrou algo que eu nunca tinha percebido nessa passagem. E é uma passagem muito conhecida, fala sobre Paulo e Silas numa prisão. Atos 16, 22. Acompanha comigo, diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. Você pode dizer isso comigo? Diga, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Versículo 24. E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Você pode repetir isso comigo? Deixa na tela, por favor. Você pode repetir, diga: imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Versículo 27. O carcereiro então, quando acordou, vendo abertas as portas da prisão, ele desembainhou a sua espada para se matar, porque ele pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro então pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e todos os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Versículo 33. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Preste atenção, esse cenário ele é absurdo, e ele é incrível, ele é surpreendente, porque Paulo e Silas estavam adorando no meio de um cativeiro, e até aí não existe nada de novo, todo mundo conhece essa passagem. E aí, enquanto eles adoravam, enquanto eles louvavam, as correntes se romperam, e aquela cadeia não só foi abalada, como os alicerces dela também. A palavra diz que em seguida o carcereiro ficou tão impactado que ele perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Paulo e Silas disseram: olha, creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Só que essa pregação não terminou naquele momento, porque o carcereiro não só acreditou no que eles falavam, como desejou que eles falassem para toda a sua casa também. Olha só que louco, aquele que antes o prendia, agora estava levando Paulo e Silas para que compartilhasse dessa mesma mensagem de libertação para toda a sua família. Você consegue imaginar esse carcereiro chegando em casa com duas pessoas completamente estranhas? Eu imagino a esposa dele e os filhos perguntando: papai, quem que são esses caras? Ah não, filho, esses dois são duas pessoas que estavam presas e papai trouxe para falar de Jesus para vocês. Como assim, pai? Aqueles dois não só falaram de Jesus para aquela família, como batizaram todos da casa do carcereiro. Presta atenção, não terminou aí. O carcereiro estava tão impactado que ele chegou ao ponto de lavar as feridas deles e dar jantar para eles também. Acompanha comigo, continua a leitura, por favor. Galera da mídia, vem comigo, por favor. Versículo 35 diz assim: e quando amanheceu... Não, versículo 34, volta um.
Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. E quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com essa ordem: solte esses homens. O carcereiro então disse a Paulo: Paulo, os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora vocês podem sair. Você pode declarar isso comigo e diga: agora você pode sair. Diga: agora você pode sair. Se você continuar essa leitura, preste atenção em mim, por favor. Se você continuar essa leitura, você percebe que Paulo e Silas, eles eram muito ousados. O que Paulo diz é o seguinte: não, a gente não vai embora assim. Porque quando vocês prenderam a gente, os magistrados nos prenderam diante de todo mundo. Agora vocês mandam nos libertar em secreto? Não. Aqueles que nos prenderam, agora precisam vir nos libertar também. Meu irmão, preste atenção, o que eu aprendo com isso é o seguinte: eu fiquei lendo sobre essa passagem, talvez você nunca tenha percebido que as cadeias foram quebradas e as correntes foram destruídas, mas eles não foram embora. Porque quando a gente lê sobre o terremoto que aconteceu, a gente entende que o terremoto trouxe libertação, mas não foi isso que aconteceu. Porque se de fato eles tivessem sido libertos, eles teriam ido embora e a gente continuaria lendo o que aconteceu depois do terremoto. Mas Paulo e Silas, depois que as cadeias se abriram, foram para a casa do carcereiro e continuaram aguardando a ordem para que fossem soltos. Sabe o que Deus falou comigo enquanto eu li essa passagem? Liberdade não é fuga. Sabe, eles poderiam ter ido embora, mas a sentença continuaria sobre eles. Sabe por que tem muita gente vivido um evangelho pela metade? Porque aceita a verdade que diz que aquele que conhece a verdade está liberto. Mas não entende que liberdade não é fuga. Meu irmão, liberdade não é para que você tenha autorização para pecar. Liberdade é para que você tenha poder sobre o inferno e a morte, para não pecar mais. Liberdade não é para que a gente tenha uma vida qualquer com a nossa namorada e depois num culto, quando houve um louvor sobre a graça de Deus, a gente se derrame. Não, liberdade é entender que aquilo que Jesus fez por nós é suficiente para que o meu namoro seja santo também. O que eu fiquei impactado quando eu li sobre isso é que a minha vida inteira, quando eu leio sobre Paulo e Silas louvando a Deus na prisão, a gente normalmente para no momento em que as portas se abrem, mas poucas pessoas percebem que as portas estavam abertas, mas eles continuaram esperando uma ordem. Sabe, quando o evangelho entra na tua vida, meu irmão, é como se as portas fossem abertas e as correntes fossem quebradas, mas você precisa entender o que Jesus fez na cruz sobre você. Sabe, eu consigo imaginar a diferença entre o que aconteceu com Paulo e Silas e trazendo para os dias de hoje. É como se fosse o seguinte: quando você vem à frente no final do culto e reconhece Jesus como Salvador, é como se as portas se abrissem e as correntes caíssem no chão. Só que isso é parte da libertação, porque ela se torna real na tua vida quando você entende que o que vai acontecer não depende do que um homem te prometeu, mas do que a palavra diz a teu respeito. Porque se eu me contento em conhecer o evangelho apenas pautado naquilo que dizem para mim que o evangelho é, eu vou sempre conhecer e experimentar o evangelho pela metade. Quantos estão entendendo isso? Deixa eu te dar um exemplo simples. Se eu tivesse saído do hospital antes do tempo do tratamento, eu me sentiria livre, mas eu não estaria curado. Meu irmão, eu estava sentado num quarto que tinha vista panorâmica para o McDonald's. Quantos conseguem entender isso? O meu quarto tinha vista panorâmica para o McDonald's. Só que a minha comida era comida de hospital. Eu acho que eu estava como o povo no deserto que acreditava que tinha algo para acontecer lá na frente, mas ainda não podia experimentar. Ouvia falar a respeito do mel, a respeito das uvas e tudo aquilo que Deus tinha preparado, mas todos os dias comia a mesma coisa. Era assim que eu estava naquele quarto de hospital. Mas preste atenção, eu poderia, meu irmão, ter trocado a roupa, tirado meu catéter, saído pelo corredor e falar: ó, o menino tá bem, ele falou que daqui a 30 minutos ele vai sair, que ele está no banho, deixa ele lá e tal. Poderia ter saído disfarçado, comido McDonald's, estava tudo certo. Eu me sentiria livre, cara, em poder comer o Big Mac de novo. Como eu me sentiria livre? Agora preste atenção, o fato de eu estar fora não significa que eu estou livre. Sabe por quê? Porque sair do cativeiro fisicamente não significa estar livre plenamente. Meu irmão, os cativeiros que nos prendem não são físicos.
É por isso que você mudar de cidade não vai mudar a tua história. É por isso que você mudar de faculdade ou curso não vai melhorar o teu autoestima. É por isso que você mudar de namorada não vai resolver o teu problema. É por isso que você sair da casa dos teus pais não vai facilitar a tua vida. É por isso que você mudar de igreja não vai tornar você mais crente. É por isso que você mudar de pastor, porque o pastor anterior não respondeu o WhatsApp, não vai fazer com que você se sinta cuidado. Meu irmão, os cativeiros não são físicos e a maior parte deles existe dentro de nós. Paulo e Silas já estavam livres, independente do cativeiro, continuaram livres mesmo depois que as portas se abriram. Por que eles não saíram então? Porque eles sabiam que havia uma sentença sobre eles, e aqueles que o condenaram seriam obrigados a declarar que eles estavam livres também. É assim que o evangelho funciona, meu irmão. Aquelas pessoas que viram você sendo motivo de vergonha, vão ver você agora recebendo de Deus dupla honra. Para mim, existe algo maravilhoso que tem acontecido nesses últimos 6 meses, que é a oportunidade de plantar uma igreja na cidade onde eu já fui motivo de vergonha para os meus pais. Sabe, chegar toda segunda-feira em Cabo Frio e ver uma quadra com 800, 900 pessoas, numa cidade onde eu bati de carro bêbado, era preso e fazia besteira toda hora. Para mim isso é surreal, porque é como se o próprio Deus falasse: esse é o poder do meu evangelho em alguém disponível. Alguém que antes era motivo de vergonha, agora é motivo de honra para os pais. Mas isso não tem nada a ver comigo, porque, preste atenção, eu li algo que eu achei maravilhoso, sabe? Não adianta a gente tentar mudar, porque Jesus não se crucificou. As mudanças não dependem de nós. Preste atenção, você tem que estar disponível para que Ele faça, porque tentar ser uma pessoa melhor, a gente até tenta, meu irmão, mas o evangelho não veio para melhorar quem a gente é. O evangelho não veio para camuflar os nossos defeitos. O evangelho não veio para tornar a gente um pouco mais simpático. O evangelho veio para tornar cada um de nós uma nova criatura. Jesus não se crucificou, Ele foi crucificado. Você não tem poder para mudar todas as coisas. Você precisa estar disponível para que Ele mude. Acompanha comigo, eu tenho tanta coisa para falar hoje, mas eu preciso que vocês venham comigo. Amém? Vocês estão comigo? Sabe o que nos torna livre em meio a qualquer circunstância? É uma promessa que foi liberada. E essa promessa diz que aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E eu quero compartilhar com vocês hoje um pouco sobre o poder das promessas. Sabe, eu creio de verdade que todo o poder do Evangelho está ligado ao cumprimento das suas promessas. Sabe por que às vezes a gente não experimenta o poder pleno do Evangelho? Porque a gente não conhece plenamente as promessas. Então, a gente diz que a gente crê na palavra de Deus, mas a gente conhece muito pouco dela. Eu tenho aprendido o seguinte: o pouco que eu conheço da palavra é o pouco que eu experimento de Deus. Eu tenho mais experiência do que eu tinha 10 anos atrás, porque eu conheço mais do que eu conhecia 10 anos atrás. E é por isso que a caminhada de um cristão é de glória em glória, porque quanto mais você conhece quem ele é, mais você se conhece, mais você sabe o que pode. Meu irmão, ser medíocre não é conhecer pouco a palavra. Ser medíocre é se contentar com isso. Uma geração medíocre é uma geração que conhece pouco e se contenta com isso. Eu não sei se eu cheguei a falar sobre isso sábado passado, mas se eu falei, você vai ouvir de novo, amém. Se eu não falei, preste atenção nisso. Eu estava num programa de TV há uns 10 dias atrás, e o apresentador ele falou o seguinte: pastor, a gente vê na nossa geração pessoas terceirizando a criação dos seus filhos. O que você tem a dizer sobre isso? Eu falei: cara, isso é só um reflexo da nossa geração. Porque a nossa geração não está terceirizando só a criação de filhos, a nossa geração está terceirizando até a relação com Deus. Porque se a gente for parar para analisar, tem semanas que o único momento em que a gente para abrir a Bíblia é quando o pastor, no meio de um culto, fala: abra sua Bíblia no livro tal. Se a gente for parar para analisar, tem momentos na semana que os únicos momentos de adoração em que a gente de fato se desconecta de tudo é quando o culto começa e antes de chegar no momento da oferta. Então eu falei para ele: sabe, uma geração que se contenta com tão pouco vai ter facilidade em terceirizar tudo, porque a gente se contenta com apenas algumas nuances daquilo que Deus quer fazer. E eu vou dar um exemplo. Sabe por que tantos jovens se desviam quando conseguem o emprego que sempre desejavam? Porque Deus libera para ele uma nuance do que tem para fazer. O cara se contenta e fala: uau, era tudo que eu queria. Aquele que é fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito, mas é necessário que haja fidelidade. Eu perdi a conta do número de jovens que já se perderam quando conquistaram o que desejavam. E eu perdi a conta do número de jovens que voltaram quando perderam aquilo que haviam conquistado. É muito comum, cara. Você, quando é pastor de jovens, você vê isso todo o tempo. Eu lembro de um que me marcou porque ele falou assim:
pastor, eu preciso de um romper de Deus, cara, eu não tenho nada, eu estou dependendo de favor dos outros. Eu falei, vamos orar. E a gente orou, e para resumir bastante, uma empresa que é top dentro do segmento de mercado dele, contratou. E ele ganhou um plano de saúde top, melhor do que o que eu tenho, porque eu não tenho. Então já começa aí. Ele ganhou um plano de saúde top, ele ganhou um salário top, e estava tudo maravilhoso. Aí ele deu o próximo passo, ele falou, pastor, eu vou alugar um apartamento. Eu falei, mano, legal, mas vai devagar, cara. Ele falou, não, pastor, vai ser maravilhoso, eu vou decorar ele, vai ser um lugar de adoração e papapá. Eu falei, beleza, mano, mas vai devagar, cara. Espera você casar, você está solteiro ainda, mano, vai morar com outras pessoas. Ele falou, não, pastor, eu quero ter o meu lugar. E para resumir, aquilo que para ele parecia ser uma bênção se tornou uma maldição, porque aquele lugar que Deus deu, através da provisão que Deus liberou, se tornou o lugar onde ele se perdeu. Aí sabe o que acontece? Tempos depois, ele perdeu o trabalho, ele perdeu aquele lugar, e ele voltou sem nada, falando, pastor, eu preciso de um recomeço. Eu falei, mano, está disponível, como sempre teve. Agora, quando Deus te restaurar de novo, não joga no lixo o que Ele está te dando, cara. Quantos estão entendendo isso? Sabe, pastorear jovens é muito difícil, porque a gente lida com uma das fases da nossa vida em que a gente é mais inconstante, a gente está triste por coisas que não têm valor, do nada a gente está feliz sem motivo algum, e isso acontece constantemente. Então qual que é a minha função aqui? É compartilhar com vocês o poder que existe na palavra para tornar a nossa vida constante em Deus. Agora, a verdade que liberta é a verdade que você conhece, não a que você ouve. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que te liberta é a verdade que você conhece. É por isso que a gente vê pessoas livres em algumas áreas e cativas em outras. Pastor, é possível alguém ser cativo em algumas áreas e livres em outras? É claro que é, meu irmão. Você já viu alguém que é apaixonado pelo seu chamado, mas não tem alegria em ofertar? Essa pessoa está cativa em uma das áreas da vida dela. Você já viu alguém que tem paixão, cara, pela presença de Deus, mas não sabe honrar os seus líderes? Meu irmão, essa pessoa tem liberdade na presença, mas o cara está cativo em relação à honra. Agora, liberdade plena significa conhecimento pleno daquilo que ele pode fazer e ele quer fazer. É como se ele dissesse, olha, eu tenho plenitude para liberar sobre vocês, mas você precisa conhecer plenamente o que eu tenho. Porque se você conhece em parte, você experimenta em parte. Sabe, um dos convites que a gente recebe todos os dias é da gente se contentar com um pouco. Preste atenção nisso. Meu irmão, eu lembro que no início da minha conversão eu não acreditava que falar em línguas era algo disponível para todo mundo. E eu brigava com o Kezinho em relação a isso. Eu falava, amor, isso é algo específico. Isso é algo para alguns, cara. Falar em línguas, tá doido? Isso não é para todo mundo. Até que um dia eu estou pregando na garagem da minha casa e eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí eu entendi, não, peraí. Tem coisas que eu não conheço plenamente e eu acho que eu sei. Deixa eu sentar e deixar Deus falar comigo. Porque é normal, quando a gente é jovem, a gente tem um ímpeto de se levantar e ensinar coisas que a gente ainda nem aprendeu. Sabe o que eu comecei a aprender nesse tempo de caminhada? É que estar disponível é o segredo para experimentar plenamente o que Deus tem para nós. Sabe, coisas que no início eu achava que não eram reais, hoje eu experimento. Sabe por quê? Porque na nossa caminhada com Deus existe um convite muito sutil, que é o seguinte, cara, você não precisa crer tanto assim. Você não precisa crer que Deus vai mover as circunstâncias, mover montanhas. Vai dentro daquilo que os seus olhos conseguem ver. E aí sabe o que a gente percebe? Que quando a gente tem expectativas medíocres, a gente vai ter realizações medíocres. E a gente acha que está indo bem, porque tudo aquilo que a gente espera acontece. Quantos estão entendendo isso? Se você espera pouco, poucas coisas vão acontecer. Mas a gente entra numa zona de conforto que a gente acha que aquilo ali está funcionando. Cara, eu espero só um estágio. O estágio vem e você acha, uau, legal. Não, cara, agora eu só espero uma porta de trabalho um pouco melhor. Aí a porta de trabalho um pouco melhor vem e você fala, uau, está funcionando. Mas preste atenção, Deus não chamou para que a gente espere coisas dentro das nossas limitações. Deus nos chamou para acreditar que Ele vai fazer algo sobrenatural. Como que eu posso abrir mão de uma caminhada medíocre? É só tornar as minhas expectativas acima de qualquer lógica. André, você está no quarto de hospital, você vai lançar um livro? Não, eu vou lançar 2. Meu irmão, você está numa cama, cara, você vai trazer uma impressora para o teu quarto? Não, eu vou fazer um home office no meu quarto.
Porque se Deus diz que eu posso experimentar coisas sobrenaturais, meu irmão, o que é gerar um livro para alguém que tem dentro de si o poder capaz de ressuscitar Jesus dos mortos? Agora preste atenção, quando eu tenho uma expectativa acima da lógica e Deus cumpre, eu começo a ter fé para me mover sobre circunstâncias maiores depois. Não, peraí, se Deus me deu um livro quando eu estava internado, Deus pode levar esse livro para as nações. Não, peraí, se Deus me deu uma namorada que eu sempre pedi, Deus pode me dar uma casa maravilhosa. Não, peraí, se Deus me deu uma casa maravilhosa, então eu e a minha família podemos ser um referencial do que é uma casa cheia da presença de Deus. Não, peraí, se a minha casa é um referencial do que é uma família cheia da presença de Deus, Deus pode nos levar a lugares que a gente nunca imaginou. Meu irmão, quando você vai aumentando a tua expectativa, Deus vai aumentando o mover dele, e assim acontece constantemente. Amém? Então o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, eu quero começar a pregar agora, eu preciso que você venha comigo. Eu não sei se vai demorar um pouquinho para terminar hoje, se for, quem tiver horário fica à vontade, mas eu preciso compartilhar algumas coisas hoje, amém? É o último Next antes do aniversário da nossa igreja. E se você quiser anotar, anota por favor. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 16, 21. Mateus 16, 21 é uma passagem muito conhecida também, mas que me chamou muita atenção quando eu estava meditando hoje. Todos acharam? Mateus 16, 21. Jesus chega para os seus discípulos e ele faz a seguinte pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos começam a responder: ah, Senhor, alguns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é a reencarnação do profeta tal, outros dizem que você é isso e aquilo. E aí Jesus pergunta: ok, agora quem vocês dizem que eu sou? Meu irmão, Jesus não estava com crise de identidade. Jesus sabia quem era. A pergunta de Jesus era o seguinte: eu quero saber quem vocês pensam que eu sou. E aí Pedro chega para Jesus e ele fala o seguinte: eu creio que tu és o Filho de Deus. Tu és aquele que tira o pecado do mundo. E aí essa história você já conhece. Jesus chega para ele e fala: Pedro, essa revelação não foi feita pela carne nem pelo sangue, mas foi o próprio Deus que te revelou. E sobre essa revelação, Pedro, eu vou edificar a minha igreja, e eu vou dar para a minha igreja as chaves dos céus, e aquilo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Até aí todo mundo conhece, amém? Agora preste atenção, desde aquele momento em que Jesus falou a Pedro, ele começou então a explicar aos seus discípulos que era necessário. Você pode declarar isso comigo? Diga: era necessário. E era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando Jesus à parte, cara, olha só que lindo esse detalhe. Você consegue imaginar essa cena? Jesus está dizendo o seguinte: bom, gente, Pedrão acabou de declarar que eu sou o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, Pedrão, muito bom, cara. Então acho que vocês estão preparados para entender a segunda parte da história. É o seguinte: a gente vai para Jerusalém, eu vou ser açoitado, envergonhado, humilhado, crucificado, e eu vou morrer. Mas fica tranquilo, porque eu vou ressuscitar. E aí Jesus acaba de compartilhar isso. Sabe o que acontece? Pedro chama Jesus à parte. Ele fala: Senhor, deixa eu falar contigo rapidinho. Vem cá. Não, Pedrão, peraí, mano, eu tô aqui compartilhando. Não, só um minutinho, vem cá rapidinho. Aí Pedro faz o seguinte: começa a repreender Jesus, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Versículo seguinte: Jesus então virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Preste atenção, olha para mim. Meu irmão, você acredita que Pedro foi repreendido por tentar livrar Jesus da morte? Não. Pedro foi repreendido por tentar livrar Jesus do cumprimento das promessas. Porque tudo que Jesus fez tinha poder, porque cumpria promessas que haviam sido feitas antes dele vir. Preste atenção nisso, olha para mim. Quando Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, você não vai morrer, isso nunca acontecerá, para Pedro é uma expressão de cuidado. Só que para Jesus, ele está livrando ele da única coisa que fez com que ele viesse para a terra. Jesus não veio à terra para passeio, Jesus veio para morrer numa cruz. Jesus não veio para a terra e
a cruz foi um engano, foi um problema no meio da trajetória. Não, ele foi gerado no ventre de uma mulher. Ele cresceu em estatura e graça diante dos homens. Ele aprendeu a palavra, manifestou milagres, ensinou os discípulos. E ele caminhou sobre a face da terra exatamente para que se cumprisse a palavra que dizia que maldito é aquele colocado sobre o madeiro. Jesus veio para morrer naquela cruz. Quando Pedro está dizendo para ele, Senhor, não vai acontecer isso, Pedro está dizendo o seguinte: Senhor, não vai se cumprir uma promessa que foi feita pelo teu Pai. Vocês estão comigo, amém? Sabe o que eu percebo? Todas as vezes que Jesus repreendeu Pedro, é porque Pedro tentava lutar contra o cumprimento das promessas. Meu irmão, todas as vezes em que a gente vai ser repreendido por Deus, é quando a gente lutar contra o cumprimento das promessas dele sobre as nossas vidas. Porque, como eu disse anteriormente, o poder do Evangelho está justamente no cumprimento das promessas que ele faz. Por isso que uma vida sem conhecimento das promessas significa uma vida sem poder do Evangelho. Se eu conheço poucas promessas, eu vou experimentar pouco poder. Se eu conheço muitas promessas, eu vou experimentar muito poder. Porque o poder está no cumprimento delas. Todos estão entendendo até aí, amém? Olha só, acompanha comigo, por favor. João 18,3, não precisa abrir sua Bíblia. Diz assim: então Judas foi para o olival, e ali estava reunido Jesus e os seus discípulos, e levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que iria acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. E quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. E novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, nós procuramos a Jesus de Nazaré. E respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. E isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que dissera, não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Preste atenção nisso. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Mano, vem comigo nesse piano aí, pelo amor de Deus, filho. Sem canção de ninar, vem comigo na pressão. Presta atenção, gente. O que Jesus está dizendo para ele é o seguinte, Pedro, acaso não preciso eu beber do cálice que meu pai me deu? Porque quando Jesus chega ao ponto de temer a morte, Jesus não estava com medo da cruz, preste atenção, Jesus não estava com medo do sofrimento dos cravos. Quando Jesus chega ao ponto de dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus chega ao ponto de dizer, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Você sabe qual era a preocupação de Jesus? Ele estava com medo da ira de Deus sobre o pecado do homem. Ele vira para Pedro e diz, Pedro, não é necessário que eu beba da ira do meu pai, não é necessário que eu cumpra aquilo que a palavra disse. Pedro, não adianta lutar na força da espada, porque as promessas não se manifestam por força. Sabe, o que eu quero compartilhar com você nessa noite é que você pode deixar de viver as promessas de Deus por 3 motivos. Por não conhecer as promessas, por não esperar o cumprimento delas, por não confiar que elas vão se cumprir. Primeira parte que eu quero compartilhar com vocês se chama conhecendo as promessas. Você pode repetir isso comigo? Diga, conhecendo as promessas. Como eu já disse ainda há pouco, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso tem a ver com a parte da verdade que a gente conhece. Sabe, o propósito da nossa história está diretamente ligado para onde a nossa história aponta. Se a tua história só tem pinceladas de Jesus, significa que Jesus para você é só um item acessório que você carrega na tua jornada. Preste atenção nisso, cara, por favor. Se a tua história é construída em cima dos seus sonhos e até tem um pouco de Jesus nela, não é Jesus quem constrói a tua história, é você quem constrói e coloca ele em alguns pontos dela. Porque toda história que é construída por Deus aponta para ele em todo o tempo. Toda história que é construída por Deus aponta para ele em todas as circunstâncias. Então preste atenção, Jesus não é um meio para que eu alcance aquilo que eu quero. Porque se Jesus é uma ferramenta para eu chegar lá, ele já deixou de ser o meu destino há muito tempo. Meu irmão, se você quer ter uma casa e Jesus é só um meio para te dar uma casa, Jesus se tornou um acessório para você. Se você quer ser próspero e Jesus é só um meio para você ter prosperidade, ele é só um acessório para você. Se você quer seguir o teu chamado, mas você está muito mais preocupado em fluir na unção do que ter a presença dele, ele é só um acessório para você.
Desculpa falar isso, mas eu estou falando com propriedade porque eu já experimentei etapas assim. Mano, vem comigo, mano. Vamos junto. Isso, vem junto. Quando eu subir, você sobe junto. Vamos quebrar tudo hoje, em nome de Jesus. Vocês estão comigo, amém? Vamos lá, vamos tornar essa noite especial. Essa noite ela é única, sabe por quê? Porque ela não vai acontecer de novo. Quantos creem assim? Preste atenção, se Jesus é uma ferramenta para eu alcançar um propósito, Ele se transformou em um acessório na minha mochila durante a jornada. Sabe uma coisa que eu percebo que a gente faz isso naturalmente? É transformar o sangue de Jesus em mais um remédio na prateleira. Então tem momentos que a gente nem lembra que ele existe, mas quando uma doença chega na nossa casa, peraí, o sangue de Jesus tem poder para me livrar. Sabe, o nome de Jesus muitas vezes para nós parece que é como se fosse um amuleto da sorte. E quando a gente está diante de uma entrevista de emprego, a gente fala: há poder no nome de Jesus, eu já consegui esse emprego. E aí a gente consegue o emprego e o nome de Jesus volta para a mochila até que novamente um desafio apareça, a gente precisa dele de novo. Sabe qual a diferença entre o nome dele ser o centro de tudo ou ser só um acessório? Depende da tua caminhada e para onde a tua história aponta. Se a tua história aponta para ele, ele se tornou o centro. Se a sua história só tem pinceladas dele, ele se tornou periferia. Você sabe qual a diferença da periferia para o centro? É que o centro está aqui, é onde tudo acontece. A periferia acontece em torno disso. Se Jesus é a tua vida, todas as suas conquistas e os teus sonhos estão em torno dele. Agora, se Jesus está à parte, os teus sonhos é o que dita a tua caminhada, e Jesus está só observando você construir com a força do teu braço. Tem alguém aqui comigo essa noite? Sabe, eu preciso compartilhar isso porque talvez não seja a mensagem mais romântica, mas é a única mensagem capaz de nos transformar e nos trazer para o centro de novo. Meu irmão, eu não acrescentei Jesus na minha história. Ele se tornou o centro e tudo ao meu redor virou acessório. Porque a construção da nossa história deve ser vertical. A construção da nossa história deve ser vertical, porque a gente entende para onde a gente está indo. E se você quer crescer para os lados, não tem sentido, porque o caminho está errado, irmão. Meu irmão, se você quer crescer para os lados, o caminho está errado. Se é o céu o centro da nossa busca, é para lá que a gente tem que se nortear. É para lá que tudo que a gente faz tem que pautar. É para lá que tudo que a gente vive tem que apontar. É por isso que a palavra de Deus diz o seguinte, olha só: os sinais acompanharão aqueles que creem. Quantos aqui já ouviram isso, creem nisso? Sabe, os sinais acompanharão aqueles que creem. Eu fiquei meditando sobre isso hoje, olha que coisa incrível. A gente acha que os sinais são para edificar a nossa fé, mas não são. Porque se os sinais acompanham os que creem, significa que eu já creio, amém? Então para que os sinais acontecem? Os sinais não são para mim, cara, são para quem está ao meu redor e sabem qual é o Deus que eu sirvo. Quando as pessoas olharem para os sinais de Deus na minha vida, os meus momentos, o meu romper, tudo que eu construí vai apontar para Ele, porque o meu sinal aponta para algo maior do que mim mesmo. Cara, é por isso que o nome é sinal. Sabe, o poder não está no sinal, mas para onde ele aponta. Se tivesse um incêndio no meio desse culto, a gente correria para procurar os sinais de onde tem portas de emergência. Mas os sinais não são a nossa salvação, mas eles apontam para onde é. Quantos estão entendendo isso? É por isso que a gente viu durante muito tempo uma geração correndo em busca de uma caminhada marcada por sinais. Eles não entenderam que a unção é algo que você tem para liberar sobre o outro e não para si. Porque se a minha história é marcada só por sinais e poder sobrenatural, cara, eu estou me entretendo com os sinais que deveriam ser para o outro e não para mim. Sabe, simpatizantes da fé acrescentam Jesus à sua rotina, mas não transformam a sua história a partir dele. Porque para onde a minha história aponta, determina quem está escrevendo ela. Você pode declarar isso, diga: para onde a minha história aponta, determina quem está escrevendo. A minha carreira deve apontar para Jesus, meu irmão, não ao contrário. Sabe uma coisa que eu vi e eu me alimentei durante muito tempo quando eu me converti? Eu lia sobre livros que falavam sobre, não falavam sobre prosperidade no Evangelho, mas falavam sobre o Evangelho que se limitava só à prosperidade. E aí eu entendia que o Evangelho era uma ferramenta para me abençoar dentro dos meus negócios, uma ferramenta para me abençoar dentro da minha carreira. Mas preste atenção, meu irmão, Jesus não vai apontar para a tua carreira, porque Jesus não morreu por ela. Jesus não vai apontar para a tua faculdade, porque Ele não morreu por ela também. Jesus não vai apontar nem para o teu chamado, preste atenção, porque
quando a gente chegar no céu, nosso chamado não vai ter mais sentido. Qual o sentido de um chamado evangelístico se lá no céu já está todo mundo salvo? Qual é o sentido de um chamado apostólico se lá você não tem igrejas para plantar, nem fundamentos para instituir? Meu irmão, preste atenção, até o nosso chamado é passageiro. Agora existe uma coisa que é eterna: estar na presença dele. É o projeto que ele tem para nós eternamente. Cara, para onde a nossa história tem apontado, o que a gente está escrevendo, meu irmão, durante a nossa juventude, o que a gente tem pautado e se preocupado em construir? Será que a gente está pautado em construir a nossa história, ou será que a gente está preocupado em entender qual é a história que ele sempre teve para nós? Até 11 anos atrás, a minha preocupação era construir a minha história. Sabe o que eu entendi? Que tudo que eu construí, eu perdi. Tudo aquilo que eu construí até o dia que Jesus entrou na minha vida não existe mais. Mas aquilo que ele me deu, desde o primeiro dia até hoje, permanece. Eu sou salvo, eu sou livre, eu sou santo. Eu tenho liberdade, meu irmão. Eu tenho uma casa que foi construída na rocha. Eu tenho uma família que aponta para ele. Eu e a minha casa servimos a ele. Todo sábado eu venho falar da bondade de um Deus que é bom. É bom, e a bondade dele permanece para sempre. Se Deus nos convida a confiar, você não tem que ter medo daquilo que você está abrindo mão, porque aquilo que você abre mão para viver com Deus não se compara com a glória reservada para nós. Não se compara. Ah, pastor, mas o emprego que eu tenho é tão bom, cara. Eu tenho que negociar alguns princípios, mas ele tem me abençoado tanto. Não, meu irmão, ele tem te dado coisas que você deseja, mas a bênção não faz com que você fira princípios. Se o teu namoro te afasta de Deus, o que faz você acreditar que no teu casamento vai ser diferente? Se no teu namoro, cara, o teu parceiro está te estimulando a ferir a santidade de Deus, por que você acha que quando vocês estiverem debaixo do mesmo teto vai ser diferente? A falta de temor, ela não muda com o casamento, ela só vai ficando cada vez mais anestesiada. Não tem temor quando namora, depois vai se tornar uma falta de temor quando casa. Pode ser nervoso para mim, por favor. Sabe, o primeiro ponto para que a gente não viva as promessas de Deus é não conhecê-las. O segundo ponto é a gente não esperar por elas. Você pode declarar comigo, diga: não esperar significa não experimentar. Se você não esperar, você não vai experimentar nenhuma das promessas. Sabe, tem uma música que a gente não canta, mas talvez alguns já tenham cantado, que ela diz o seguinte: quem tem promessa de Deus não morre, não. E eu creio que é uma grande mentira, com todo respeito, porque todo homem na face da terra carrega uma promessa de Deus para si. Agora a grande questão é se a gente vai viver ou não, depende do nosso sim para as promessas que ele já fez. Meu irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Esperar nas promessas é uma das coisas que a gente mais tem se perdido. Sabe, a nossa geração é ansiosa, e eu me coloco no centro disso. Cara, eu nunca vi uma geração tão ansiosa quanto a nossa. Não sei se vocês lembram, mas existia um período em que a gente alugava filme numa locadora. Quantos lembram desse período? Quando eu namorava a Kezinha ainda existia isso. Acho que era Balloon que tinha em São Gonçalo. Cadê a galera de São Gonçalo? Tá aí? Em Niterói, não sei qual era a locadora que tinha aqui. Carrum? Enfim, tinha Carru, tinha Balloon. Lá em Cabo Frio se chamava Nippon, o nome da locadora. Meu Deus. E sabe o que eu lembro? Se você devolvesse um filme sem rebobinar o VHS, você pagava uma multa. Quantos lembram disso? Então, assistir um filme em casa era o seguinte processo: você tinha que ir até uma locadora, ok? Você tinha que escolher um filme na prateleira e torcer para ter aquele VHS, porque às vezes alguém já tinha alugado. Cara, eu quero esse filme. Ih, foi alugado, eu vou reservar para amanhã. Aí você ia para casa, assistia o filme e depois você ainda tinha que rebobinar e trazer de volta. Aí a gente passou por época do DVD, foi mais prático. Você só chegava, alugava o DVD, assistia, não precisava rebobinar, já estava ok. Aí depois do DVD veio a era do Netflix, do streaming. Quantos estão nessa era aí? Pode falar, gente, não vou endemoniar a Netflix não, é top. Todo mundo com medo de eu dar uma cajadada, né? Não, é muita hipocrisia falar do Netflix e assistir. É muita hipocrisia bater no WhatsApp e usar. É muita hipocrisia falar do YouTube e depois utilizar. Tem muitos pastores que se levantam para bater nas redes sociais, mas dependem dela para impulsionar o ministério. Eu não vou falar que o problema está nelas. O problema não está nelas. O problema não está nas redes sociais. O problema está na gente, cara.
Porque se eu não for sarado, um carro para mim pode ser motivo de perdição. Se eu não for sarado, um namoro para mim pode ser motivo de perdição. Se eu não for sarado, o YouTube para mim pode ser um canal de morte. Não depende das ferramentas, mas como eu utilizo. Preste atenção nisso. A gente está numa fase em que a gente não consegue esperar nenhum anúncio do YouTube até o final. Aparece lá 5 segundos, a gente fica clicando. Quantos estão se vendo nisso? Vai. Já parou para pensar que louco isso? Cara, esse é o reflexo da nossa geração. Você manda um áudio de 1 minuto e 30 no WhatsApp. Sabe o que os jovens falam? Pastor, manda áudio mais curto, cara. 1 minuto e meio. Se o cara fosse fazer um gabinete, só o tempo dele cumprimentar, dar um abraço, puxar a cadeira, pum, já deu 1 minuto e meio. Mas você ouvir na comodidade da tua casa um áudio de 1 minuto e meio, pra gente hoje já é muito. Você vai ver um áudio de 2 minutos e 30, sabe o que você faz? Você ouve da metade pro final e ainda vai acelerando assim, ó. Tô mentindo, gente. Então preste atenção. Sabe o que acontece? Tudo que a gente faz no nosso dia a dia reflete a forma como nós lidamos com todas as coisas. A gente está ansioso para ver um vídeo, a gente está ansioso para ouvir um áudio, a gente está ansioso para ver o cumprimento das promessas também. Só tem um grande problema nisso: a promessa não se submete ao teu tempo, mas o tempo de quem a declarou. Irmão, aqui existe um grande desafio: é você desejar o cumprimento da promessa, mas não aguardar o tempo de quem a fez. Sabe, não saber esperar o tempo da promessa significa não viver a promessa, ou se contentar com algo que parecia que não foi prometido. Deus prometeu algo e aparece algo parecido. Você não está afim de esperar, então, Deus, tá bom, cara, parece com aquilo que você me prometeu. Só que quando a gente se contenta com aquilo que parece com a promessa, o genuíno de Deus nunca vai vir. Porque quando Ele olhar para você, você está ocupado demais, entretido com aquilo que parece com o que Ele te prometeu. Meu irmão, esperar a promessa significa receber a promessa. Esperar a promessa é necessário para que ela se cumpra. Atos 1:4, presta atenção, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Jesus disse para os discípulos: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Sabe, a promessa que Jesus liberou sobre os discípulos não era nova, já havia sido liberada pelo profeta Joel. O profeta Joel declarou: olha, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então quando Jesus faz essa promessa, Ele está declarando algo que já havia sido declarado, ou seja, todo o povo já conhecia essa promessa. Mas sabe o que é interessante? Quando Jesus declara isso aos discípulos, existiam centenas de pessoas naquele lugar. Alguns dias depois, quando se cumpre a promessa em Atos 2, a palavra de Deus diz que eles estavam reunidos em um só lugar e veio sobre eles poder através do Espírito Santo, como línguas de fogo, e se repartiu sobre cada um deles. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e se cumpriu a promessa feita pelo profeta Joel. Presta atenção. Você sabia que do dia em que Jesus fez a promessa, alguns dias depois, quando a promessa se cumpriu, centenas de pessoas desistiram de esperar por ela? Meu irmão, se as pessoas não conseguem esperar o próprio Deus em forma de carne prometendo, é comum a gente desistir antes de Deus prometer o que falou pra gente. Quantas vezes eu já me equivoquei, cara, quantas coisas erradas eu já fiz por ansiedade. Mas presta atenção, existe uma bênção sobre a espera. E sabe qual é a bênção? É que você vai experimentar não algo que se parece com o que Ele te prometeu, mas toda a promessa que Ele fez a teu respeito vai se cumprir. Toda a promessa que Ele fez vai se cumprir. Sabe, tem um livro do pastor Drummond, eu só preciso de mais 10 minutos, eu juro que eu estou terminando, amém? Tem um livro, quantos querem que eu termine? Diga amém. Amém, tá melhorando. Só tem um demoniado ali, ó, o pessoal da intercessão. Brincando, tá? Tamo junto, hein? Vou fazer uma pílula, daqui a pouco você vem, filho. Não vou de desentendido, não. Presta atenção. Cara, tem uma passagem no livro do pastor Drummond que eu achei incrível. Ele fala o seguinte: é uma história real. Fala de uma nadadora que ela estava batendo um recorde e ela tinha um sonho de bater esse recorde. E aí ela mergulhou, a água estava muito fria, e ela começou a nadar. Ela foi dando uma abraçada depois da outra, e uma abraçada depois da outra. E tinha um barco que acompanhando ela durante o percurso. E aí a história diz que quando essa mulher já estava muito cansada, ela começou a olhar para frente e só tinha neblina na frente dela, cara. E ela continuou insistindo por mais algumas horas, e até que ela desistiu, ela levantou a mão, o barco que estava acompanhando o trajeto colocou ela de volta e falou assim: cara, por que você desistiu?
resposta. Por que você desistiu? Sabe qual foi a resposta dela? Porque a neblina não me deixou ver o quão perto eu estava. Sabe por que às vezes a gente desiste quando está muito perto? Isso só vai acontecer quando a gente se mover por vista e não por fé. Porque quando a gente se move por vista, o que vai determinar se a gente continua acreditando é aquilo que a gente consegue ver. Mas se a gente vai se mover por fé, o que vai determinar se a gente continua confiando é aquilo que a gente crê. Eu sei quem me prometeu e Ele é fiel para cumprir. Eu sei as palavras que Ele tem ao meu respeito, palavras de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Eu sei quem me prometeu e Ele vai cumprir. Eu só preciso confiar, meu irmão. Você só precisa continuar acreditando e esperar mais um pouco. Não desiste, cara. Se Deus prometeu que você vai ser uma referência enquanto você for jovem, entenda o seguinte: ser uma referência para a nossa geração não significa necessariamente falar para as multidões. Tem muita gente se frustrando porque Deus me prometeu ser uma referência para a minha geração e as multidões ainda não pararam para me ouvir. Ok, mas existe alguém do teu lado que pode ser afetado pelo que você carrega. Existe uma faculdade inteira que pode ser afetada pelo que você carrega. Meu irmão, não espera o microfone estar nas tuas mãos, porque você só vai ter autoridade para falar depois que você adquirir o direito de ser ouvido. Eu estou começando, cara. Eu tenho alguns anos de ministério, mas a minha história não começou num palco. A minha história começou em missões, quando ninguém me via. A minha história começou limpando o banheiro durante o culto jovem. A minha história começou quando eu não tinha a menor ideia do que era evangelho, mas eu chegava numa Assembleia de Deus às 7 horas da manhã para poder ouvir e ver Kezinha também, mas ouvir tudo que eles tinham para falar. Sabe, a minha história começou lá. O que acontece é que a nossa geração quer começar onde a geração anterior já está terminando. Você vê um pastor como o pastor Felipe, por exemplo. Eu vou dar até um exemplo de alguém novo. Mano, o cara tem 34 anos, é casado com uma mulher linda, tem filhos lindos, um ministério próspero. Eu quero começar assim. Não, peraí, mano, peraí. Você não estava há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando ele botava o violão nas costas e ia tocar em várias igrejas. Você não estava com ele quando ele participava de vigílias e chorava na presença de Deus, pedindo para que Deus o levantasse como uma voz profética sobre essa geração. Você não estava lá, meu irmão. Então não acredita que aquilo que as pessoas estão colhendo foi plantado ontem. Você vai se iludir assim, cara. Você vai se iludir assim. Não começou ontem. Não começou. O que eu mais vejo são jovens falando: pastor, cara, Deus tem um chamado pra mim. Eu falei: amém, mano, fala com a gente. Aí você vê o cara ficar um dia junto na DM, fica 2 dias, terceiro dia, mano, cadê você? Pô, pastor, eu tô fazendo algumas coisas aqui, tô correndo atrás de algumas coisas. Ok, mano, semana que vem a gente tá junto. Aí chega a semana que vem, o cara não aparece, na outra, sabe o que acontece? Ele entendeu errado. Ele tá achando que o fato de ter chamado diferencia da multidão. Todos nós temos chamado. Irmão, você entender que tem chamado também não te diferencia, porque existe uma multidão de pessoas que já entenderam que tem chamado. O que vai mudar a chave da nossa vida é entender que o chamado se constrói, não cai do céu. O chamado se constrói. Sabe como ele se constrói? Ele se constrói através de lugar secreto. Ele se constrói através de choro. Ele se constrói através de busca. Ele se constrói através daquele que te deu. Ele é fiel para cumprir, e isso vai ser construído em você. Meu irmão, se a gente for imediatista para as coisas de Deus, a gente nunca vai experimentar as promessas. Sabe por quê? Porque Deus não tem pressa por uma simples questão. Ele é eterno. A gente se apressa, cara, porque a gente sabe da finitude que tem. A gente quer ver as coisas acontecendo rápido. Porque você olha para a tua vida e você fala: bom, eu tenho
50 anos atrás, porque séculos e séculos e séculos e séculos antes, as pessoas entenderam o poder que existe sobre a igreja. Presta atenção, não existe nada de novo na face da terra, isso é bíblico. O problema é que a gente entende que existe uma revolução para ser gerada através de nós, mas a gente não entende que nenhuma revolução significa rejeitar o velho, significa conhecer o que Deus já fez para saber aonde Ele vai nos levar, significa respeitar aquilo que já foi estabelecido para que a gente possa fluir no novo de Deus. Irmão, se você não honra a tua liderança, você nunca vai ser um líder. Se você não honra quem está junto com você, você nunca vai ter pessoas junto também. Já viu líderes falando assim, cara, eu nunca vi tanta rebeldia, tantos problemas. Meu irmão, talvez sejam os frutos daquilo que você semeou quando era liderado. Eu sei que tem gente agora pedindo misericórdia, lembrando de como tratava os pais. Fica calmo. Fica calmo. Se você era um filho rebelde, mas estava na ignorância, Deus vai te dar filhos maravilhosos, amém? Agora, se você não está na ignorância e não é um bom filho, você tem tempo de mudar isso hoje, meu irmão. Porque um dia você vai ser pai também. Preste atenção, cara, a gente precisa entender. A lei da semeadura é algo que não vai mudar. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que o homem semeia, ele também colhe. E isso também diz respeito ao nosso chamado. Eu preciso correr para a gente não passar muito do tempo, mas preste atenção. A primeira coisa que pode fazer com que a gente não viva as promessas é não conhecê-las, amém? A segunda coisa que pode fazer com que a gente não viva as promessas é não esperar que elas se cumpram. Agora eu quero compartilhar com você algumas promessas que Deus tem para nós. Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. 1 João 2, 25 diz: e essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ezequiel 36, 26 diz: e eu darei a vocês um coração novo, e eu porei um espírito novo em vocês, e eu tirarei de vocês um coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Filipenses 4, 19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Hebreus 6, 13 diz: quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior a quem jurar, Ele jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo que eu abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Isaías 40, 29 diz: dá força ao cansado e Ele multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Tem alguém que pode dizer glória a Deus por isso? Essas são as promessas que Deus tem para nós, mas presta atenção, não se limitam a essas, porque existem ainda mais. Meu irmão, a única coisa capaz de manter um homem confiando é quando ele conhece aquilo que foi prometido, porque não dá para você obedecer a algo que você não sabe que foi pedido. Só dá para ser um filho obediente quando sabe o que está no coração do Pai. Só dá para confiar na promessa quando você sabe o que foi prometido. Só dá para, meu irmão, confiar contra a esperança quando você sabe o que está te aguardando. Sabe, eu quero terminar essa palavra, e a terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que para que a gente viva as promessas de Deus, a gente precisa confiar nelas, amém? Sabe, os judeus acreditavam que o Filho de Deus viria cercado de autoridade. Preste atenção. Os judeus acreditavam que o Filho de Deus viria cercado de autoridade e poder. E Ele realmente veio, mas não veio com as firulas que eles achavam que viria. Sabe, eles acreditavam que quando o Filho de Deus viesse, Ele viria cercado de poder e autoridade, mas eles achavam que viria com firulas e muitos enfeites também. Só que Jesus nasceu numa manjedoura, cara. Ele nasceu numa família simples, ele teve uma vida simples, ele teve um emprego simples, ele entrou na cidade dentro de um povoado, ele foi crucificado numa cruz feita por mãos de homens. A última ceia dele não foi um jantar suntuoso, ele dividiu um pedaço de pão e um pouco de vinho. Preste atenção, sabe por que os homens rejeitavam? Porque eles conheciam a promessa, mas eles achavam que a promessa se cumpriria de acordo com as suas expectativas. Então, quando o Filho de Deus vem e o Verbo se faz carne, eles olham para aquele homem e eles não conseguem acreditar que tudo aquilo que Deus prometeu estava dentro de um homem tão simples. Sabe por quê? Porque às vezes a gente deixa de experimentar o sobrenatural porque a gente quer ver o extraordinário. Sabe, uma das coisas que eu mais tenho visto, casais que tinham tudo para dar certo, mas um dos dois começa a comparar. E aí você olha para o namorado e fala: cara, não sei se é
Lembra do que eu falei a respeito de chamado? Sabe por que tem gente rejeitando o chamado? Porque quando Deus disse, você vai abalar uma multidão, você vai falar às nações, você vai ser pai de multidões, a gente acha que isso vai acontecer no palco. Talvez as nações que Deus quer te dar estão em campos missionários e você não tem ideia ainda. Cara, eu vou liberar sobre você um poder, e quando você falar no meu nome, pessoas vão se quebrantar. Amém. Meu Deus, eu só preciso de uma oportunidade. Que o pastor Felipe me chama um dia, que o André me chama um dia para dar uma palavra de oferta, e aí todo mundo vai ver o poder que Deus liberou sobre mim. Meu irmão, presta atenção. Quando a gente espera uma plataforma para poder fluir naquilo que Deus deu, não tem mais nada a ver com Ele, cara. Não tem mais nada a ver com Ele. Sabe por quê? Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde Ele vai me levar. A plataforma só aumenta o alcance da minha voz, mas se ela for retirada, eu continuo carregando a mesma verdade, falando das mesmas coisas. Quando eu estava em missão na Bolívia, eu falava do mesmo evangelho que eu prego para vocês. A diferença é que tinha crianças ouvindo no hospital, e agora tem jovens precisando de cura também para ouvir. Sabe, quando eu falava em missões na Bolívia para tribo indígena, a diferença é que aquelas pessoas não conseguiam entender muito bem a minha voz. Mas que diferença faz se a gente entende o que está sendo falado, mas a gente não busca viver o que a gente está ouvindo? Meu irmão, não tem diferença de um campo missionário para uma igreja, não tem diferença de uma plataforma para o YouTube, não tem diferença das pessoas que me conhecem na faculdade para as pessoas que seguem meu feed, quando aquilo que eu compartilho é aquilo que eu vivo, tem poder para mudar a história. Quando aquilo que eu compartilho é aquilo que eu vivo, meu irmão, é suficiente para mudar a história. Agora preste atenção, sabe qual é o grande problema? Eu não quero fazer merchan não, mas eu compartilho sobre isso nesse livro Evangelho Sem Filtro. Eu tenho orado para que Deus me dê a oportunidade de levar esse livro a lugares, cara, que a minha voz não alcança, mas ele vai trazer libertação para a nossa geração. Sabe, uma das coisas que mais tem me confrontado é uma geração que acredita que dá para mudar o mundo do sofá. Meu irmão, não dá para mudar o mundo do sofá, porque o nosso discurso não vai afetar as pessoas que nos seguem, porque o nosso feed, cara, ele foi editado, selecionado, filtrado. Você seleciona o que você quer compartilhar, você só mostra a tua melhor parte. Agora, as pessoas que convivem com a gente conhecem as nossas reações, e sabe qual é o poder de uma reação? Ela é instantânea e não dá para você planejar. Sabe qual é o poder de uma reação? É quando alguém te fere e a forma como você reage a isso. É quando alguém te persegue e a forma como você reage a isso. É quando alguém dentro de uma faculdade te humilha e a forma como você reage a isso. Porque as reações, elas não são planejadas, elas acontecem na hora. E ninguém pode dar o que não tem. É o que o Farrah falou, quando a gente é balançado, o que sai é a nossa essência. É como um copo cheio de água. Quando as circunstâncias vêm, o que vai sair de dentro de nós? Sabe, eu estou terminando essa mensagem. Eu espero que você tenha se identificado em nome de Jesus. Amém? Eu termino falando sobre isso. A gente precisa confiar, sabe? Os judeus rejeitaram porque eles confundiram algumas coisas, e a gente confunde também. Tem gente rejeitando o novo de Deus porque confundiu o poder de Deus com glamour, confundiu unção com status, confundiu liberdade com libertinagem, confundiu graça com liberação para poder pecar, confundiu profundidade com complexidade, confundiu superficialidade com simplicidade. Meu irmão, você sabe por que tudo que Jesus fez tinha poder? Preste atenção. Porque tudo que ele fez cumpria promessas que haviam sido feitas antes dele. Jesus entrou na cidade no burrinho. Por que isso foi poderoso? Porque havia sido prometido. Jesus foi vendido por um dos seus discípulos. Por que isso é poderoso? Porque havia sido prometido, e assim se cumpriu a palavra de Deus. Jesus foi crucificado numa cruz feita de madeira. Por que isso é poderoso? Porque assim foi prometido. Maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. Isaías 53 já dizia: certamente ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Presta atenção, quando Isaías declarou isso, Jesus não havia vindo ainda. Por isso, quando o Filho de Deus é colocado sobre uma cruz, se cumpre uma promessa feita pelo próprio Deus. E aí então a história da humanidade se divide, o véu do templo se rasga, não há mais separação entre o homem e Deus. Sabe por quê? Porque a promessa que Deus fez se cumpriu. Meu irmão, em toda a história antes de Jesus chegar, preste atenção porque eu finalizo aqui, em toda a história antes de Jesus chegar, profetas falavam a respeito dele. É por isso que no Antigo Testamento a gente vê Deus falando a respeito de Jesus de forma muito implícita. Preste atenção. Em Êxodo ele é o Cordeiro Pascal, em Ruth ele é o resgatador, em Jó ele é chamado do nosso Salvador eternamente vivo, em Salmos ele é o nosso bom pastor, em Provérbios e Eclesiastes ele é aquele que brilha com nossa sabedoria, em Isaías ele é chamado de príncipe da paz, em Jeremias ele aparece como renovo de justiça, em Daniel ele é o quarto homem da
fornalha ardente.